Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é quem eram os bereanos e quem são hoje em dia os bereanos? Quem é esse pessoal em que Paulo cita aqui em uma de suas epístolas? Então eu queria deixar esse ensinamento, esse resumo para você, tá bom? Se você quiser conhecer este canal, você pode escrever Carlos Zanino e você vai encontrar. Só se inscrever e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Se você escrever Reset Cristão, você vai encontrar também este canal, tá bom? Você pode compartilhar, replicar, passar adiante, tá bom, querido? Você pode dar aí nos comentários o seu parecer, o que você acha, o que você achou do assunto, ou dos assuntos que estão já neste canal, que são mais de 200 vídeos postados, para você ler, estudar e replicar. Vamos lá então? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos bereanos. Quem eram os bereanos? E depois fazer um paralelo hoje, quem são os bereanos? Tá? Então vamos lá com vocês, comigo aqui? Quem são os bereanos? Ora, olha Paulo dizendo, ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, numa das viagens de Paulo, ele passando por Tessalônica, ele encontrou aquele povo de Bereia, tá? Passando por Tessalônica, Bereia, tá? Numa das suas viagens. Então, ele chegando ali, ele encontrou um povo que tinha desejo, vontade, avidez em conhecer as epístolas, as escrituras, a vontade de Deus para suas vidas, tá? Então vocês vão entender melhor no decorrer desse assunto. Então, quando Paulo ensinava, quando Paulo pregava, e não era num templo, tá, gente? Era uma reunião numa casa, numa área, tá bom? Fora ali na estrada, em qualquer lugar em que Paulo estava e onde havia pessoas, onde havia gente, ali havia um momento certo para se trazer as escrituras e ensinar a palavra de Deus. Então, não precisa necessariamente ser num templo de tijolos com uma plaquinha em cima, tá bom? Pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver, beleza? Então, vamos lá? Então, quando Paulo pregava, ou melhor, quando Paulo ensinava a respeito de Cristo e esse ressurreto, do Messias que havia de vir, que já estava no nosso meio, que pagou o preço, que morreu na cruz para nos libertar. Então, quando Paulo, porque essa era a chave hermenêutica e continua sendo, né, continua sendo o ápice de qualquer ensinamento, de qualquer pregação do Evangelho, tá bom? Então, lá em Atos 17:11, fala a respeito disso. Se você for dar uma olhadinha em Atos dos Apóstolos 17:11, você vai encontrar essa passagem. Então, Paulo ensinando, os bereanos procuravam saber, no pouco que eles tinham ali das epístolas e tal, se de fato era verdade. Até mesmo no Pentateuco, na Torá. Para saber se o que ele estava falando tinha nexo do Velho Testamento e o Novo Testamento. Já que nesses momentos em que Paulo estava passando primeira, segunda, terceira viagem, o povo ainda era muito da lei. Porque Paulo pregou para leigos, clérigos, Paulo pregou para sacerdotes, escribas e fariseus, Paulo pregou para todos os simples, assim como Pedro, assim como João, cada um teve a sua característica, o seu modus operandi. Então, Deus usou essas vidas e cada uma delas conforme Ele quis. Tá? Ok? Então vamos lá. Mas nesse caso, Paulo estava pregando, ensinando ao povo de Bereia e os bereanos estavam olhando, observando, para ver se o que ele estava pregando estava de acordo. Então, quem são os bereanos? Bom, os bereanos eram habitantes da Macedônia. Habitavam naquela região da Macedônia, mais precisamente na cidade de Bereia, que foram visitados pelo apóstolo Paulo por volta de 52 DC, por volta do ano 52 DC.
Receberam destaque na Bíblia pelo fato de receberem a palavra de Deus com muita sede, examinando as Escrituras diariamente para ver se aquilo que Paulo estava pregando ou ensinando realmente estava de acordo com as Escrituras. Se estava de acordo com os profetas, porque os profetas já profetizavam a respeito do Cristo que havia de vir, sobre o Messias, sobre a linhagem do Messias, sobre o Salvador. Então, os bereanos, eles foram chamados de mais nobres, de mais excelentes. Então, Paulo, trazendo a mensagem, eles estavam observando para ver se o que Paulo estava fazendo, falando e trazendo a eles, era de fato, tinha texto no contexto. Se havia uma exegese, uma hermenêutica, se havia de fato, se aquilo realmente procedia, se procedia. Hoje em dia eu quero aqui trazer se os bereanos eram esses, sem entrar no mérito da questão e tal, mas nós trazemos para os dias de hoje, fazendo um paralelo, se nós fizermos isso, faça isso para você ver. Faça. Indague aí um pregador, um coaching desses daí. Indague aí um líder, um pastor, seja qual ele for, sobre a sua pregação para ver o que acontece. Você é censurado, você é chamado de tudo menos cristão. Você é chamado de tudo menos nobre. Você é chamado de tudo menos sábio. Você é chamado de tudo menos inteligente. Então imagine do que você é chamado. Você entendeu? Eu já passei por isso eu estou dizendo aqui. De indagar um grande pregador, um coach, né? Em algumas palestras, alguns estudos de 2, 3 dias, exaustivos, cansativos, que não serviram só para me saber como as coisas eram, né? Mas assim, não acrescentou nada de fé, porque o que eles traziam não tinha nada a ver com as Escrituras. Aliás, pouco eram as citações bíblicas, e quando citavam a Bíblia era texto fora do contexto, que é o que mais acontece no dia de hoje. Infelizmente, no meio evangélico, no meio gospel, o que mais acontece é usar textos separados do contexto, e aí eles fazem uma armadilha. E o povo ingênuo, se é um povo bereano, se é um povo sábio, inteligente, gente que gosta de estudar, gente que gosta de ler, gente que não fica atrás de cultura inútil. Você sabia que eu tenho um vídeo para fazer, já prometi, vou fazer. Os crentes e a cultura inútil. O outro vídeo é o crente ou os crentes ateu. São vídeos que eu quero fazer, mesmo resumido, mas eu quero trazer para vocês. Então, em Atos dos Apóstolos aqui, nós vemos a atitude dessa gente, dos bereanos, em Atos dos Apóstolos, em que Paulo trazia os ensinamentos e eles examinavam, procuravam saber se de fato era assim. Eles examinavam continuamente as Escrituras, na época era a Torá, acabei de falar, o Pentateuco, a Torá, o livro dos profetas e os salmos, que para nós cristãos é o Antigo Testamento, para confirmar se aquilo que Paulo e os demais discípulos estavam realmente pregando procedia, se era de acordo com a palavra de Deus ou se eram doutrinas de homens, ensinamentos humanos tão somente. Tá? Então, o que nos chama a atenção nesse registro de Lucas é que essas atitudes dos bereanos não foram condenadas pelos apóstolos ou pela igreja, pelo contrário, foi recebida como um exemplo, foi de bater palma. Como diz na minha terra, dar a palmatória, dar a mão à palmatória, quer dizer, ó, tá aqui. É isso aí. Vocês estão certíssimos. Vocês estão tendo uma atitude sábia. E hoje em dia não. Hoje em dia, se chegar aqui um pregador de fora, um coach, ou até mesmo os líderes locais, e se você indagar qualquer coisa, se você contrariar qualquer coisa e mostrar nas Escrituras, você é ovelha negra, você é desviado, você é ignorante. Você é tudo menos sábio. Tá certo?
Então, os apóstolos pregavam o evangelho de Jesus Cristo, mas utilizavam a Torá, o livro dos profetas, e os salmos para provar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade. Já tem até adiantado que no Velho Testamento, principalmente nos livros dos profetas maiores, eles já estavam ali trazendo uma mensagem e adiantando de que viria o Messias, o Salvador, tá? Então, é isso. Então, eles se sentiam à vontade para fazer dessa forma, porque Paulo e os outros apóstolos via isso e falava, olha, puxa vida, que bom, se todo mundo fosse assim. Até ele faz uma citação. Se o pessoal de Tessalônica, que nós passamos lá agora na cidade de Tessalônica, se o povo de Tessalônica fosse igual a vocês, de Bereia, da Macedônia, puxa vida, que bom. Não daria tanto trabalho, não precisaria ficar passando direto, todo momento. Vocês, olha, parabéns, vocês estão muito bem, vocês estão firmes. Vocês não querem saber do ensinamento de homens, de doutrina de demônios e muito menos de cultura inútil. No caso agora, para eles, as leis do judeu em si já não serviam mais para nada. Diante da pregação, diante de Jesus Cristo e da sua obra redentora e agora pela graça, tudo que passou para trás era sombra apenas. Era apenas um informativo, porque a partir de agora, realmente eles iriam aprender de fato o que é o novo nascimento, a era da graça. Vamos finalizar? Bora lá! Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo ficou muito feliz, porque tudo que ele ensinava, esses homens, esse povo procuravam saber nas escrituras se de fato era verdade. Então recebiam essas cartas, esse ensinamento e procuravam saber. Olha lá, fechando. A Bíblia ratifica e nos admoesta sobre tal comportamento como 1 Tessalonicenses 5:21, onde está escrito, examinai tudo, retende o bem. E em João 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas o que de mim testificam. E como resposta aos saduceus, dentre alguns momentos de contexto ali, eles diziam, o próprio Jesus falou, os apóstolos também citaram, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Hoje acontece a mesma coisa, pois gente é gente, povo é fogo, povo é povo, ignorância é ignorância. Não há nenhuma desculpa, você tem todo o tempo do mundo para toda sorte de cultura inútil, porque incomparável, fazendo comparação com os conhecimentos, com a palavra de Deus e a vida com Deus, tudo é cultura inútil. Se compararmos com o reino dos céus, se compararmos com o ensinamento das escrituras, o restante é tudo vã. Paulo disse, esquecendo-me de tudo, esqueço tudo. Tudo que eu era, o que eu fui, o que eu fiz. Para ganhar a Cristo, para conhecer Deus, para andar com Deus. Então tudo que eu sabia, que eu aprendi, em comparação ao conhecimento de Deus, é cultura inútil. Então hoje nós vemos uma maioria do povo cristão, que se diz crente, que adora uma cultura inútil. Mas quando fala de conhecer a Bíblia, de estudar as Escrituras, eles não querem, não estão afim. E aí? Como é que fica? Que testemunho? O que nós temos para dar? Não é verdade? Ao invés de nós influenciarmos a sociedade, influenciarmos o mundo, nós temos sido influenciados pelo mundo. E já faz tempo. Beleza, irmãos? Então, isso é para vocês, tá? Era bem rápido, já ficou longo, mas é interessante aplicar isso nos nossos dias e olharmos para isso com muito carinho, tá bom? Por isso que quando eu trago alguns vídeos aqui, tem irmãos que torcem e ficam bravos, ficam muito bravos porque eu estou pregando a palavra. Ficam muito bravos. Mas quando vem alguém de fora pregando qualquer coisa, uma cultura inútil, aí eles aplaudem e ficam muito felizes. Que Deus abençoe seus dias, suas noites, Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.